Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao Ibijus. A gente já fez live juntos pelo Instagram nosso, né? E vamos conversar hoje. Aí se apresenta para a galera aí, mano, bem informal, né? A ideia que é um ambiente acadêmico, fica à vontade. Bom dia a todo mundo. Bom dia, doutor. Meu nome é Marlon Ricardo Lima Chaves, eu sou advogado criminalista aqui em Campo Grande há cerca de 11 anos e desde 2017 tenho focado um pouco em ajudar os novos profissionais a conseguirem se desenvolver na sua carreira profissional. Eu já tinha quase 10 anos de profissão quando eu tomei essa decisão de fazer com os profissionais que estão começando aquilo que, infelizmente, à minha época não existia, já que tinha-se aquela visão de concorrência, não de uma advocacia colaborativa como temos hoje. Então, fico muito grato com o convite, seu convite, com o convite do Ibijus. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui possa ajudar a galera que está começando a conseguir dar um up na sua carreira, conseguir mais clientes, conseguir entender mais ou menos o que nós dois pensamos dentro dessa lógica de conseguir clientes na advocacia. Então, às vezes essas dores na nossa época, né? Eu tenho um pouquinho mais de tempo aí também, a gente tinha que se virar sozinho, né? A gente não tinha essas facilidades das mídias sociais, mesmo o próprio computador. Eu lembro que a minha primeira comarca como juiz, a internet era discada, né? Aí eu brincava com alguém mais antigo, dizia, lá na internet é discada, interurbano, para coxim, para conseguir, a hora que você conseguia pesquisar alguma coisa, caía. E eu lembro que desembargadores mais antigos diziam guri, né? Chamavam, guri, você é novo ainda, está reclamando do que o acesso é de asfalto, tem telefone, tem internet. Então, em cada época, né, a gente vê que tem facilidades e dificuldades. Para quem te vê hoje, né, advogado, bem-sucedido e tal, eu vi que essa semana você estava postando do teu Chevette na época de faculdade. Então, às vezes as pessoas também não sabem isso, né? Para você chegar no teu objetivo, a gente precisa, né, ter uma estratégia, se especializar, buscar conhecimento, trabalhar bastante. Eu lembro na minha época de faculdade também, ou eu trocava, era um carro para os filhos e para a mãe, ou ia de ônibus. Como eu morava em Curitiba, era muito mais rápido eu ir de ônibus do que de carro. Mas às vezes as pessoas não veem, ó, o Dr. Marlon hoje é um advogado bem sucedido, mas ninguém viu, né, o quanto tem que remar para ser um advogado bem sucedido. Sobre essa dor dos advogados aí, doutor Marlon, na busca por clientes. Como foi o teu começo? Quais são as ideias aí que você pode trazer para o pessoal? Só fazendo um adendo dessa questão do Chevette, eu tinha o Chevette e eu não tinha dinheiro para colocar combustível no Chevette, então eu ia de ônibus. Durante 90% da faculdade eu ia de ônibus, o Chevette estava só para andar no final de semana ali. Então, e quando ele não quebrava, né, para não dar aquela ajudinha na gente no final de semana. Quando eu comecei lá, comecei em 2009. Né? Eu não comecei em 2009, nós não tínhamos essa visão de advocacia colaborativa. Então, o advogado acabava sempre enxergando o outro, infelizmente ainda tem alguns nessa linha, né? Como concorrente. Então, um cliente que vai para alguém deixa de vir para mim, então automaticamente eu não vou fazer com que esse cliente vá para essa outra pessoa. Felizmente, essa visão mudou hoje. Mas lá quando a gente começa, em 2009, eu acho que não existia. Se existia, estava muito incipiente o YouTube. Nós já tínhamos redes sociais, já tínhamos ali o Orkut começando, já tinha internet funcionando, mas redes sociais em si, como um mecanismo para você poder se mostrar como um profissional de competência, um profissional contratável, não era utilizado. Eu comecei com isso em 2012. Em 2012 eu comecei olhando para esse ponto. Então, de 2009 a 2012, eu tive basicamente todas as dificuldades que a maioria dos advogados tem. Eu fiz aquilo que todo mundo faz no começo, ou pelo menos tem a ilusão de fazer. Eu fiz cartões, eu sentei, eu distribuí cartões na padaria, no amigo, no primo, no parente, no cachorro, no papagaio, para quem tivesse na frente, e fiquei esperando aquilo acontecer. E infelizmente não aconteceu. Né? Não aconteceu ali, foi o começo muito difícil, até que eu entendi que quem não tem, já não vem com uma carteira de clientes, como era o meu caso, quem tem que galgar a sua carteira de clientes, ele vai ter que se desenvolver em algum ponto. Então ele tem basicamente duas escolhas. Ele vai, ou ele vai correr atrás do cliente em si,
ou ele vai correr atrás de ele, enquanto profissional, se tornar um profissional contratável a ponto de que o cliente o enxergue como um profissional contratável. Eu optei por esse segundo caminho. E é o segundo caminho que eu costumo recomendar. Eu não sei se em alguma comarca que o senhor já tem atuado, acredito que não, acho que no Mato Grosso do Sul a gente não tem muito isso, tenha tido uma central de flagrantes? Não, aqui não. Quando, na época de faculdade, Curitiba tinha, né? A central de... Não era central de flagrantes, era um outro nome. Era central de inquéritos, eu acho. Mas que acumulava tudo, né? Do flagrante até a distribuição da denúncia. Que também, nessas cidades, é um ponto de atuação do advogado iniciante, né? É uma pergunta que eu recebi ontem, recebo com uma frequência muito grande, se vale a pena ficar na frente da central de flagrantes para conseguir clientes. Então, são duas perguntas que eu recebo com muita frequência. Vale a pena ir para a central de flagrantes? No nosso caso aqui, nós temos ali a DEPAC, que é onde basicamente os flagrantes acabam acontecendo. E se vale a pena ir para a fila de visita dos presídios para tentar galgar ali algum cliente. O que eu costumo dizer para esse pessoal? Você vai conseguir cliente se você fizer isso? Vai. A curto prazo, isso vai atender você em relação a conseguir clientes, e eu não estou falando de uma boa remuneração, né? Porque ali a briga é por preço, ali a briga não é por qualidade. Então ele não vai, se você chegou ali e falou, oi, tudo bem, sou advogado, quero atender o seu caso, estou à sua disposição, você não teve nenhuma construção anterior para mostrar para aquela pessoa de que você realmente tem capacidade de resolver aquele problema. Né? Então, é por preço. Vai conseguir cliente? Vai. Porém, esses clientes, eles vão te dar sim uma oportunidade para você fazer um excepcional trabalho e esse cliente acabar te indicando para outro cliente e assim por diante. Porém, eu entendo, e aí é uma visão pessoal, cada um tem a sua concepção, de que se você utilizasse esse tempo que você está dedicando a fazer isso com outros mecanismos, eles seriam muito mais efetivos numa construção de autoridade e, em consequência, em você conseguir clientes de maneira, talvez, não imediata, porque você não vai lá hoje e vai conseguir um cliente hoje, você não vai começar uma construção de autoridade hoje e conseguir um cliente hoje, mas muito mais perene e, com certeza, com uma questão financeira muito maior do que se você ficar indo para as filas de flagrantes. Eu concordo integralmente contigo e até a gente escuta isso dos advogados, né? Hoje como juiz, mas eu escuto advogados, pessoal que foi meu estagiário, advogados que estão ali todo dia, pessoal, às vezes no começo da carreira, né, vai às vezes trocar ideia, contar o que está acontecendo na faculdade e tal. E a gente vê que às vezes só que, como você mesmo falou, acaba que muita gente faz a mesma coisa. Então vira uma briga por preço, não por qualidade. É até uma coisa chata, né? Porque às vezes o advogado se formou e diz, eu tô afiado, passei na OAB agora, tá com toda a vontade do mundo, e daí ele vai para um lugar buscar trabalho e parece que ele está na feira, né? Diz, não, mas é que tem o cara aqui que faz por menos, mas às vezes você sabe que o trabalho do cara é muito ruim, né? E às vezes você fica naquela situação difícil, essa situação de preço e qualidade. Então, às vezes, concordo contigo, me parece que às vezes num primeiro momento pode ser uma ferramenta, mas o ideal é construir uma qualidade que vai justificar te pagarem mais, porque teu trabalho é diferente, né? Com certeza. Um dos maiores problemas que o pessoal encontra no começo é o boleto, né? O boleto no final do mês grita e às vezes, infelizmente, a gente acaba nos deparando com situações de colegas que ele está tão desesperado para pagar a luz ou pagar o aluguel que se aparecer um cliente, ele cobra exatamente o valor daquele aluguel e acaba que isso vira uma construção de pirâmide na sua advocacia, porque você não tem como fazer um valor de, vamos supor aí, vamos dar um chute de R$ 500 para fazer uma liberdade, por exemplo, que infelizmente já vi gente cobrar. Fazer uma liberdade que vai demorar aí pelo menos uns 6, 7 meses, é impossível você se manter durante 6, 7 meses com esses R$ 500. Então, para você continuar mantendo aquele primeiro cliente, você vai depender obrigatoriamente de outros clientes entrarem. Vira basicamente uma pirâmide. Se não entrar cliente, a sua advocacia ela fica impossível. E você acaba, inclusive, tendo problemas para atuar naquele seu primeiro processo que você pegou o dinheiro ali de imediato porque estava desesperado. Dentro dessa situação de concorrência, eu estava lembrando aqui, né, para quem não sabe, eu atualmente estou juiz de execução penal, regime fechado, e os advogados têm uma concorrência desleal com os presos, né?
Mário, tá louco? Por quê? Porque tem preso que ele faz uma advocacia ilegal, né? Então, como na execução penal tem o direito de petição, e o próprio HC, né, pode ser feito independente do advogado, só que é óbvio que esse trabalho não tem qualidade nenhuma. E só que esse preso cobra, então o advogado está cobrando 1.000, 2.000, 5.000 reais para atuar, né, para fazer aquele pedido, e o preso está cobrando duzentão, né? Ou é um favor do crime organizado para quem é daquela facção criminosa. E daí faz um trabalho dizendo que está fazendo o trabalho, que ele atende igual advogado, e se a pessoa tiver 2 neurônios sabe que isso não é verdade, mas acaba pagando um pouquinho, né? E aquele cara que não vai pagar o advogado, porque lá dentro do presídio, o que a gente faz aí como juiz? Há uma crítica, não, mas né, tem que ser mais garantista, tem que proteger os interesses do cliente, né, do cliente não, do custodiado. Aí começa que o juiz vira o advogado do preso, porque ele tem que pegar a petição, imaginar o que ele quis falar, procurar no caso dele se realmente tem alguma coisa errada, para ver se tem alguma ilegalidade, algum excesso de prazo, etc., para eventualmente conceder alguma coisa. Né? Eu, particularmente, quando vem de próprio punho aquele pedido que não dá para entender nada, né, se a pessoa é carente, eu digo, encaminhe-se para a Defensoria Pública. Acho que não é papel do judiciário fazer a advocacia. E como a gente vê em países de mais avançados, não vou nem dizer de primeiro mundo, tem que buscar o advogado, né? Porque senão quem sai perdendo é o próprio custodiado, é aquele barato que sai caro, né? Então o cara vai fazer um pedido sem conhecimento, raso, e às vezes vai passar batido o eventual direito que ele teria, e às vezes tem juiz também que me parece que misturam as coisas, o papel seria que ele procure o advogado, né? Se for carente, tem a Defensoria Pública para isso. Então, além dessa situação aí do preço, a gente ainda tem que lidar com a situação do preço, porque uma coisa é ele pedir de próprio punho para ele, né? A outra coisa é ele pegar 10 presos da cela, faz o pedido, a letra da petição é completamente diferente da assinatura, ou seja, não é pedido de próprio punho, né? Ele está exercendo a advocacia de forma ilegal. Complicado. Você falou de execução, inclusive, eu vejo que a execução não é uma área, acho que todo mundo que já em algum momento viu qualquer coisa minha sabe que eu não gosto e não atuo em execução penal, mas eu vejo a execução como uma excepcional área para o advogado começar, justamente por essa questão do cliente, porque ele vai estar... É uma área em que, nos testes que eu fiz durante o tempo de carreira, é uma área em que você não precisa de tanta autoridade para conseguir o cliente, automaticamente, se você não precisa de tanta autoridade, o honorário não é assim... Não tem como você trabalhar com execução e cobrar em um processo que eu cobro num processo de lavagem de dinheiro. É impossível acontecer isso. Claro. Talvez alguma pessoa no Brasil consiga isso, mas não é uma regra. Então, o honorário não é tão grande. Mas também o trabalho não é tão grande, porque a resposta normalmente é uma resposta, não sendo, claro, uma revisão criminal, algo do tipo, é uma resposta que vem rápida. Uma progressão, alguma coisa do tipo, um exame criminológico, essas coisas. Então, se você consegue o cliente sem tanta autoridade, você consegue entregar para esse cliente um bom resultado sem ter tido tanta autoridade para fazer. E você ainda por cima está entregando para um cliente que está dentro de um local que tem propensos outros clientes, isso ao meu ver, é um excelente local para começar. Se você, claro, gostar da matéria, né? Porque, como eu, por exemplo, se eu começasse na execução penal, ia me ferrar porque eu não ia conseguir entregar um bom resultado porque eu não gosto da matéria. Então, gostando da matéria, acho que é um excepcional início para a galera que está começando. E acaba que, como o senhor disse, tem muita gente junto, né? Então a gente vai ter no complexo penal, à medida que você faz um pedido para um interno e consegue êxito, ele mesmo faz seu comercial lá dentro, né? Eu estou saindo porque o doutor fulano de tal conseguiu para mim. E acaba que, né, isso vai fazendo aquele boca a boca que a gente sabe que ajuda. Quando falava essa história da execução penal, eu já comentei isso em curso aqui pelo IBJUS, e eu lembrava de quando eu estava me formando em Curitiba, tinha um projeto da OAB Paraná que era Projeto Prisão em Flagrante, que como não existia defensoria pública, né, esses recém-formados ou pessoal do final da academia faziam visita às delegacias para ver o pessoal que tinha acabado de ser preso para fazer pedido de liberdade, ver situações de abusos, etc. E isso acabou virando no futuro, o que a gente viu é que normalmente esses pedidos a família ia atrás do advogado. E esse projeto, eu não sei hoje se ainda existe, né, isso faz quase 20 anos, mas ele começou a funcionar muito na área de revisão criminal.
Porque o que que acontecia? A gente começava a ir em presídios e delegacias mesmo, na época tinha um problema maior, né, de presos em delegacias, e a gente via muita gente com, às vezes, abolício crime, mudança de entendimento, né, de quanto à pena, quanto à dosagem de pena, mudança quanto a crime, mudança da jurisprudência em geral, vícios na dosimetria, e a gente começou, como eu já queria ser juiz à época, né, mas fazer um trabalho para ter experiência prática, então eu acabei me concentrando em estudar essa parte de revisão criminal, para entrar com as revisões criminais. E eu vejo que também é um mercado muito pouco explorado pela advocacia, estudar essa área e entrar com as revisões criminais. E às vezes, seja com clientes, né, de um peso maior, porque você passa a ter um reconhecimento como pela qualidade, seja às vezes para essa massa carcerária que você vai ganhar pela quantidade e depois começa a conseguir, né, concentrar com trabalho de mais qualidade, de mais, né, mais volume de honorários, começa a filtrar um pouco. Então também me parece que é uma área pouco estudada, né, pelo profissional do direito penal. Falta isso, esse termo pouco estudado é fundamental para a segurança estar começando. Tem que estudar. Vou dar um exemplo, e eu não atuo em execução. Vou dar um exemplo que o cara que não está atento está perdendo dinheiro. A questão da mudança de calibres permitidos e não permitidos pelo presidente da República. A quantidade de preso que ainda deve estar preso por arma de uso restrito e que aquela arma já não é mais de uso restrito, e ele poderia incitar isso numa execução. Eu não sei, sinceramente, como eu não trabalho em execução, não sei nem se poderia ser diretamente com o juiz da execução. Mas, no mínimo, com uma revisão criminal, é imensa. E tem gente que nem sabe disso. Uhum. Aí, para um spoiler de um curso de revisão criminal, é isso daí, né? Porque acaba que, ó, ponto 40, 357, 9 milímetros, eram armas que caiu no restrito, né? E agora, com as últimas alterações, não estão. E, às vezes o cara tem meia dúzia de condenação, passou batido. Só que, às vezes, essa mudança de pena do 16 para o 14 para o 12, né, da lei de armas, faz com que ele consiga uma progressão, né? Então, tem uma mudança. A mesma situação das armas, né? A gente teve muito na execução penal roubo com arma de fogo. Aquela mudança que teve, né, de excluir ali do parágrafo 2º, depois veio o 2º A, mas teve um período ali, uma janela de retirada, né? Então, ali também teve uma mudança significativa. Agora, dosimetria, eu costumo falar em curso que é uma área muito pouco estudada por quem não é juiz, e às vezes os juízes começam a usar dosimetria repetitiva pelo volume de trabalho, né? Não se atém à dosimetria daquele caso concreto. E hoje eu fiz uma pesquisa há alguns anos para a última turma de juízes substitutos que entraram aqui no estado, para um curso, e 80% mais ou menos das reformas de sentença no tribunal é dosimetria. Não é absolvição, condenação, é mudança de pena. Então, é uma área também pouco estudada, e às vezes a gente tem que começar a buscar, porque se eu fizer tudo que todo mundo faz, né, eu estou num bolo que está todo mundo abraçado ali. Então, à medida que eu começo a me destacar, como que eu vou me destacar? Talvez uma grande pergunta seja essa, né? Como que eu vou conseguir ser diferente da grande massa aí, porque o profissional de direito está caindo no mercado todo dia, né? Com certeza, porque a zona de conforto é muito tranquila, né? Você está na zona de conforto ali, às vezes você está conseguindo um clientezinho aqui, um clientezinho ali, suas contas estão sendo pagas, e você entra. Eu costumo dizer que a zona de conforto é quentinha, ela é tranquila, você consegue descansar ali, você se sente tranquilo, porém ela não te joga para frente. Então, se você não fizer algo diferente, você não pode esperar um resultado diferente de ninguém, né? Advogado medíocre no sentido de meio, de como quase todo mundo quer ser, sem pensar nada diferente, é o que, infelizmente, mais tem. A gente tem muito advogado, infelizmente, eu digo com pesar, mesmo que, como eu tenho a oportunidade de estar com muitos novos advogados, a gente vê que você, às vezes, o cara vem te fazer uma pergunta e fala assim, doutor, o que eu posso fazer diferente? Você fala, você dá um passo simples, você faz diferente isso aqui, que é pequenininho, vai te tomar 2 horas. Eu tava, não, tá bom assim, tá bom do jeito que tá. Então, e tudo bem, cada um com a sua opção. Você pode ser feliz da maneira que você achar interessante. Claro. Se você é feliz
do jeito que você está, sem evoluir nada, ótimo, continue assim, maravilhoso. Se você não é, então você tem que começar a pensar diferente para fazer alguma coisa diferente. Né? Eu derrubei E meu fone. a, a ideia nossa aqui na live, ou mesmo em cursos, né, tanto o Marlon quanto eu temos cursos, a ideia, longe de ser dono da verdade, né? A ideia é a gente trazer uma opinião, às vezes, de quem já passou por isso, quem já resolveu alguma situação parecida, questões com mais experiência. Outra visão um pouco ultrapassada, que me parece, que você tocou bem nesse ponto no começo, essa visão conflitiva de que o advogado ele tem medo, né, de ser participativo. Ele acha que o outro advogado é concorrente dele, enquanto ele deveria ser um parceiro. E eu iria além. Eu acho que os profissionais do direito, a gente vem de épocas onde o promotor era inimigo do advogado, que era inimigo do promotor, que era inimigo, os dois eram inimigos do juiz e vira um rolo. Isso é péssimo para todo mundo. O trabalho não anda. Eu, graças a Deus, nas comarcas que eu vamos para 19 anos de magistratura, e sempre tive bom relacionamento com os advogados, com os promotores, defensores. Mas quando esse relacionamento é ruim, nada funciona direito para ninguém, né? É muito ruim para todo mundo. Claro que a gente sabe que tem aquele juiz difícil, tem o advogado que é complicado, tem o promotor, né, difícil de lidar, toda carreira tem um cara difícil. Mas à medida que a gente começa a trabalhar como profissionais do direito, cada um na sua profissão, né, cada um com uma visão um pouco mais para a sua profissão, mas que ali ninguém é inimigo de ninguém, né? Quem está com problema é o acusado, um está fazendo um papel achando que o acusado está errado, o outro está fazendo o seu papel achando que o acusado está certo, e o juiz tentando, né, aplicar o direito ali, mas o problema não pode ser do juiz com o advogado, não pode ser do advogado com o promotor. E, à medida que a coisa toma esse caminho, e eu vejo que ainda acontece muito, bem menos do que no passado, mas ainda acontece muito, todo mundo sai perdendo, porque daí começa a ter aquela picuinha do promotor, começa a tudo que é pergunta ele questiona, e o advogado começa a questionar tudo que o promotor faz, aí o juiz respira, já tem recurso, já tem HC, já tem tudo e nada anda, às vezes como técnica também, né? Mas eu estou dizendo naquelas hipóteses onde é muito rei na barriga de todo mundo e pouca humildade. À medida que, e às vezes os três atores principais do direito, né, na relação triangular, esquecem do acusado, esquecem da vítima, esquecem dos envolvidos para ficar uma briga de ego entre os três ali. Isso eu faço uma meia-culpa porque juiz tem muito disso também. Então, todas as carreiras têm. Eu diria que o pai de um amigo meu, né, um fazendeiro grande no interior do estado, e contando uma vez que ele tinha uma causa, problema de fazenda, gado, e se envolveu numa situação criminal, e na audiência ele não sabia que o advogado que ele contratou já tinha uma rusga anterior com o juiz da cidade pequena, e durante a audiência virou uma bateção de boca do juiz com o advogado, e ele disse, eu ali leigo, ele me contando isso depois, eu ali leigo, não entendia nada do que estava acontecendo, os dois, né, batendo boca, uma coisa feia de assistir na sala de audiência. O que estava no meu processo não entendia o porquê que eles estavam brigando. Depois que eu fui entender que essa briga é corriqueira, de tempo em tempo eles se pegam em audiência. Ele falou, eu saí da sala de audiência e falei, advogado, né, está destituído, eu vou atrás de outro, né. Eu não quero, isso daí eu não quero para mim, né, eu quero que resolva o meu caso. Isso eu dizia, em outros países a gente já tem muito isso, né? Tanto que no Brasil arbitragem, mediação, conciliação não funciona direito. Então, a gente tenta, mas não funciona direito, é uma questão cultural. Parece que às vezes as pessoas querem brigar mesmo, elas não querem resolver o problema. E às vezes a hora que você consegue, com um jeito, você consegue às vezes com qualidade técnica e com um jeito de lidar com os outros profissionais do direito, com o outro advogado da outra parte, não entrar, às vezes, na pira dele, não entrar na neura do promotor, saber, né, falar com o juiz. Às vezes o juiz não está num dia bom, mas você consegue, né, de forma inteligente ir levando. São situações que, às vezes, a prática vai nos ensinar. O cara sai da faculdade com sangue nos olhos, achando que a hora que ele avançar no pescoço de alguém, ele é bom advogado, e às vezes não é esse o caminho, né? Às vezes, depois de muito tropeço, é que a gente vai aprender isso.
que você acha, Mar? Alguns advogados acham que a audiência é um palco para ele poder mostrar para o cliente o quanto ele tem garra naquela defesa. E esquece que o cliente ele tem que entender, e o advogado tem que demonstrar para ele que o objetivo nunca é uma boa atuação no sentido teatral da situação, e sim o resultado. Né? Se eu ficar na audiência, se eu entrar numa audiência por estratégia, quieto, só der bom dia e sair da audiência quieto, sem fazer nenhuma pergunta, e esse cara for absolvido, meu trabalho foi feito de maneira fantástica. Se eu entrar numa audiência esbravejando, com um conflito de ego, tentando jogar estatuto na cara de todo mundo para falar que não tem hierarquia, não entender, não agir de maneira humilde, coisas do tipo, e no final o cara for condenado, o cara pode ter saído dali da audiência feliz e falado assim, nossa, meu advogado brigou por mim, porque infelizmente as pessoas mais leigas podem ter um pouco dessa visão. Mas a certeza absoluta é que, no momento final, quando o cara for condenado e receber essa notícia, ele vai te queimar para todo mundo. Eu falo, não, esse advogado, tudo bem que na audiência foi lá, mas o que adianta? Eu vou ficar 15 anos na cadeia. Então, vale para júri, vale para tudo. A gente tem que entender que estratégia é uma coisa. Atuação só por uma questão de ego é outra completamente diferente. Existe a necessidade do conflito? O senhor sabe muito bem que, como o senhor mesmo disse, em todas as profissões tem maçãs podres. Então, se você se depara com uma maçã podre, o conflito é inevitável. Mas é tão raro isso acontecer que você não pode tentar tornar comum uma coisa que é rara. Se acontecer no futuro, às vezes vai passar a carreira inteira do cara, o cara não vai acontecer nenhum momento desse. Mas se ele ficar criando esses momentos, não adianta. O juiz é um ser humano, o promotor é um ser humano, o advogado é um ser humano. Se por acaso, como o senhor deu o exemplo da comarca do interior, o juiz e o advogado não se bicam, não tem como você dizer que não vai ser a mesma leitura. O cara tem que ser muito evoluído para o cara olhar para aquele processo e aquela rusga com aquele advogado não tem nenhum tipo de peso, mesmo que seja mínimo. Então o advogado tem que ter consciência dessa situação, né? Até essa história da comarca do interior, um colega meu, ele brinca, né? Eu acho que no fundo ele tem razão. Ele diz, o juiz tem prazo de validade em cidade pequena. E traduzindo isso, ele dizia o seguinte, porque às vezes você já pegou o cara, o fulaninho lá, já julgou ele 5 vezes em processo criminal. O cara é enrolado, já meteu o pé pelas mãos, tem crime patrimonial, tem droga, tem violência doméstica, e daí voltou. Ele falou, ó, você olha lá e diz, ó, é o fulaninho de novo. Né? Às vezes você já está predisposto a dizer, o fulaninho fez merda de novo. Só que naquela vez não, naquela vez ele não fez nada de errado, naquela vez ele estava certo. E às vezes você acaba como ser humano, estando predisposto a fazer um pré-julgamento, né, com nossos pré-conceitos. Então ele fala, ó, no ideal é de tempo em tempo a gente tem que trocar mesmo, tem que sair porque se fosse outro juiz ele não ia saber. Né, se o fulaninho é um cara difícil, não é? Costuma ser muito mentiroso, costuma tumultuar a audiência. Você acaba julgando a pessoa e não o fato, né? Então, é uma característica mais da magistratura, mas eu acho que acaba sendo interessante também. Uma situação que, principalmente para os novos, né, na advocacia criminal, mas tem muita gente que trabalha bastante com isso mesmo, depois de mais experiente, é a advocacia dativa, né? Que a tua experiência tem para falar para o pessoal aí, para o dativo? A gente sempre está falando com o Brasil inteiro, né? Então, cada cidade tem uma realidade diferente. Campo Grande, hoje em dia, tem uma advocacia dativa menor do que na minha época de começo. Meus primeiros júris todos foram dativos. A defensoria existia, mas não tinha muitos concursos, tinha pouca gente, acumulava, eles pediam para a OAB advogados, para a OAB informar advogados que pudessem fazer júri para desafogar aquela pauta que estava muito cheia, e assim a gente ia fazendo. A defensoria daqui ficou muito forte e automaticamente a advocacia dativa ela reduz. Mas tem cidades em que não existe defensoria pública. Tem cidades em que a defensoria pública existe, mas não dá conta de todos os processos. Então o advogado tem que sempre ficar atento. E mesmo em cidades como Campo Grande, existe essa possibilidade. E eu vejo que a advocacia dativa ela tem muitas vantagens e poucas desvantagens. E as desvantagens, normalmente, elas estão mais da forma como o advogado lida com isso. Porque a advocacia dativa é uma oportunidade de você. Claro, se você tiver, você não vai chegar para o cliente e falar, olha, tudo bem, por favor, eu sou novo, eu comecei a advogar ontem, eu quero advogar no seu caso, coloca a sua liberdade na minha mão, não vou te cobrar nada. Isso é burrice, o cara não vai colocar.
Agora, se chegar, se você souber conversar com ele, mostrar para ele que você sabe do que você está falando, dizer, olha, eu por ano, eu faço, eu, por exemplo, eu tenho um limite. Durante o ano eu faço 10 casos que são gratuitos, 10 casos dativos. Às vezes o cliente dá uma chorada e vai para 11, 12, às vezes vai até um pouquinho mais. Mas minha meta é essa, eu não passo de 10 para não atrapalhar outras áreas. Você coloca um limite para você, você fala, ó, eu faço 5 casos de advocacia dativa por ano, eu acho que o seu caso é um caso que ele pode ter um bom resultado, eu acredito na sua absorção, acredito na sua defesa, acredito de alguma forma, e eu estaria disposto a atuar no seu caso de maneira gratuita. Tá? Então eu vou fazer um contrato com você, tem que ter um contrato específico a essa situação, até onde vai a sua atuação sem essa cobrança, o que inclui a falta dessa cobrança, porque às vezes você não vai incluir uma viagem, por exemplo, vai constar no contrato isso. E a desvantagem que eu disse é que tem advogado que acha que ele só atuando dativamente ele vai conseguir crescer e ele acaba esquecendo de um ponto importante. Os boletos no final do mês eles caem de qualquer jeito. Então você precisa do outro cliente também. Então você sabendo controlar, pegando um pouco de dativo e correndo atrás de outros clientes é fantástico, porque o cara dativo é um cara que vai ficar muito agradecido a você. Ele não vai te passar uma má impressão para outras pessoas porque você cobrou dele muito barato, porque você não cobrou nada. E é engraçado, as pessoas acham, mas peraí, cobrar nada é menos do que cobrar muito barato. Mas o impacto no cliente, ele é muito diferente. O cliente que você cobra barato, ele já fez um comparativo de pessoas, ele já falou, ó, o fulano cobra 1.000, esse aqui cobra 3.000, aquele cobra 100.000, esse aqui cobrou 200. Então ele já fez um comparativo de qualidades. O cliente que você não cobra nada, ele simplesmente está agradecido a você. E isso vai se refletir futuramente. Claro, se você fizer um bom trabalho, o cara não pode ter a cabeça de que é porque está atuando como dativo, ele está atuando num caso menor. O dativo tem que ser, o meu caso dativo, ele é tratado do mesmo jeito que um cliente que me pagou 200 mil reais para atuar no processo dele. É exatamente a mesma coisa. Senão, não pega o dativo. Né? Se você não quer atuar do mesmo jeito, não pega o dativo. Você fez um bom trabalho, trabalhou, conseguiu um bom resultado, é um cliente que ele vai ficar agradecido para você para sempre, então ele vai te indicar muito. Então tem que buscar, mesmo se a sua comarca não tenha uma defensoria fraca, no sentido de não conseguir alcançar todos os processos, ainda assim, existem casos que a defensoria não atua, porque às vezes dá um conflito. Tem 2 réus num processo, tem um defensor público, os 2 réus estão conflitando. Vai ter que ter um advogado dativo ali. Então tem que ter essa proximidade, colocar o nomezinho na lista e, se precisar, ir procurar. Vai atrás, tenta encontrar um processo que seja bom e que você vá ter capacidade de atuar e fala com aquele cliente. Chega nele e fala, ó, quero atuar para você. E a nossa realidade, Mato Grosso do Sul, acho que Rio de Janeiro, né, são estados com a defensoria muito estruturada, mas a gente tem estados que a defensoria ainda está começando, né? Paraná mesmo, Santa Catarina, né, é o Sul que é mais evoluído, né, financeiramente mais estruturado, às vezes, que outras regiões, e mesmo assim ainda tem esse problema com a defensoria pública. Eu vi aí colegas colocando o nome de cidades, né, que é só dativo, não tem defensoria. Então, São Paulo mesmo, eu soube de escritório, hoje tem, mas também não atende todas as comarcas. Eu soube de colegas, advogados, que atuam quase que só com dativo, porque acaba que ele cria uma carteira, né? Então, ele tem muito dativo e com condenações do Estado e aqueles RPVs ou precatórios vão entrando, né? Então, à medida que ele tem muito, isso vira um salário, porque, né, entra o tempo todo. Agora, claro, vai ter esse problema da tua fala aí, que às vezes vai faltar tempo para o restante daí, né? Aí pega tanto dativo, tanta nomeação, que não consegue atender casos que às vezes vai ter uma resposta financeira ou uma resposta de divulgação do seu trabalho e pode atrapalhar também. No começo logo que eu me formei, e colegas meus que eu tenho, né, irmãos da área do direito também, que atuaram no comecinho, né, com a advocacia dativa, eles faziam o seguinte: eles se informavam nas cidades, por exemplo, ó, tem um amigo meu que era advogado lá em Piraquara, lá em Paranaguá, lá no Paraná. Então ele se informava quais eram os dias das audiências lá na cidade dele. As audiências criminais é toda terça e quinta, por exemplo. E ele já tinha os nomes lá pré-estabelecidos, só que acontecia, a hora que ia precisar de uma nomeação, o cartório entrava em contato, o advogado estava em outra audiência, não atendia, estava viajando.
Então, acabava que eles ficavam no fórum, ficavam nas imediações, ficavam com o telefone na mão e diziam, ó, tem uma audiência aqui que não tem advogado, não tem defensoria, topa a nomeação, vai lá. Então, tinha casos que ele ficava, né, eu tenho um irmão que o dia de violência doméstica, por exemplo, na cidade X, era toda quarta-feira. Ele brincava, toda quarta-feira eu fico lá no fórum. Toda quarta eu pego causa, não passa uma, porque é muita audiência, vai ter uma que vai furar. Ainda mais num lugar que não tem defensoria pública, né? Então, e pedia para o juiz condenar o Estado a pagar os honorários, e acabava que é uma forma de entrar o extra aí, né, para pelo menos pagar os boletos, se aquele mês for ruim, às vezes, né, tá entrando o dativo de 2, 3 meses passados. Essa situação de cobrar honorários, né, desses arbitramentos em relação ao Estado, qual que é a tua experiência sobre isso? Teve, não teve? Deixa eu fazer só um disclaimer, porque eu acabei falando de duas coisas e não fiz o disclaimer. Eu falei do dativo e falei do pro bono ao mesmo tempo. Eu percebi. Só cuidado com o que eu disse, pessoal, porque o dativo é lá o que o juiz vai nomear, você vai receber do Estado e tudo mais, e o pro bono é aquele que você não vai cobrar nada daquele cliente, a sua conversa vai ser diretamente com o cliente. Eu acho que as duas são mecanismos de você conseguir clientes. A questão é que o dativo, você depende do Estado te nomear, não é o cliente que vai te escolher. Né? Em relação a essa questão da atuação dativa, especificamente, acabei fazendo uma confusão entre os dois. Eu tenho essas do começo da OAB, mas eu vou ser sincero com o senhor, eu nunca executei. Eu nunca executei. A época, quando eu fiz esses júris, eu não lembro quantos júris eu fiz, mas eu fiz alguns. Existia uma diferença entre as varas, não tinha uma regra. Depois acabou a OAB fazendo um convênio com o tribunal e falando, tem que estipular a tabela da OAB e tudo mais. Mas tinha uma diferença. Um dos juízes, ele arbitrava o honorário de R$ 3.000 para fazer um júri. E aí tinha um monte de gente fazendo um monte de júri lá. E, pô, na época, quando eu estava começando, era um honorário muito bom. E o outro juiz arbitrava em R$ 300 para fazer o júri, que foi o juiz que eu peguei em todos os casos. E como eu não entendo absolutamente nada de direito civil, eu nunca executei, porque ia dar muito trabalho, ia ter que estudar esse negócio de execução. Mas, pelo que eu tenho de experiência com os colegas que executaram, até um certo momento, até poucos anos atrás, isso é a nossa experiência aqui de Mato Grosso do Sul, né? Até poucos anos atrás, em que a Procuradoria do Estado entendeu que o que aquele advogado estava fazendo era prestar um serviço ao judiciário, era uma briga de anos e anos e anos para receber aquele honorário, sendo que você fazia uma audiência hoje a receber aquele honorário daqui a 3, 4 anos, porque a Procuradoria vinha com unhas e dentes tentando fazer com que aquele honorário não fosse pago de alguma forma. Felizmente, isso não é mais uma realidade. Eu não sei aí se no Brasil inteiro já temos essa possibilidade, mas pelo que eu sei hoje em dia é até bem simples, até a possibilidade de acordos ali tem, o pagamento é feito de maneira bem rápida, né? Isso aqui, pelo que eu sei, hoje a Procuradoria do Estado não tem questionado, a não ser se o valor foge muito, né, da média aí que vem sendo feita, mas às vezes paga administrativamente, faz acordo, não precisa nem executar. Agora, quando a gente combinou, eu postei, né, informações da live de hoje, teve gente que mandou pergunta para mim dizendo isso, mas como é que consegue receber? Tem estados que a Procuradoria de Estado é mais difícil, né, vai precisar executar, como a gente teve casos aqui, vai questionar, vai impugnar esses cumprimentos, né, da condenação, vai dar um pouco de trabalho. Mas também, a partir do momento que você partir para esse campo, né, depois que se especializou nisso, fica mais fácil também. Então, vai depender muito da realidade de cada lugar. Dos honorários, no júri, eu lembro que na época, sei lá, 10, 15 anos, a média era isso daí mesmo. Hoje eu não sei quanto que está a tabela da OAB, mas acho que os honorários têm que ser justos. A tabela é um parâmetro, né? Não vai vincular o juiz, mas é um parâmetro. Saber o que o mercado tem cobrado para aquele tipo de trabalho. O júri é trabalhoso para o advogado. É diferente, né, fixar R$ 300 para uma audiência conciliatória e fixar R$ 300 para um júri, é incomparável. Então, e também é o que fazer uma crítica a alguns casos do juiz ficar preocupado se o advogado está ganhando muito com aquilo. Isso não é problema do juiz, né? O problema do juiz é fixar uma remuneração justa para aquele trabalho. Se ele vai ficar milionário sendo dativo ou não, isso não é problema do juiz. Mas, às vezes, tem colegas também que se apegam com picuinhas, como a gente falou no começo, aí tem de tudo, né? A gente, acho que
Eu tinha anotado aqui esses tópicos. Lembra de mais alguma coisa e mais alguma dica, Marco? Podemos entrar numa questão de marketing digital, então, que é uma Claro. área que eu gosto bastante. Importante, importante. Com essa ascensão das redes sociais, nós, enquanto advogados, encontramos um mecanismo gratuito, sem depender de nada, que só depende de você, para mostrar para as pessoas que estão ao seu redor e depois, por consequência, isso vai se alastrando de alguma forma, o quanto você é bom. E esse mostrar o quanto você é bom vai fazer com que você esteja na memória das pessoas como alguém que é bom e, portanto, vai fazer com que você seja indicado. Então, o Instagram, por exemplo, vamos usar a ferramenta que nós estamos usando agora, apesar de não ser a única ferramenta. Tem N ferramentas que você pode utilizar. Mas o Instagram. Eu tenho dois. Eu tenho o meu particular e tenho o meu profissional. Mas tem muito advogado que fala, não, vou pegar o meu particular e transformar em pessoal, em profissional. Ótimo. Transforme em profissional e, a partir daquele momento, trate-o como profissional. Então, o profissional, e aqui vou fazer um disclaimer, que não o que eu estou falando é uma visão de sociedade do cliente que vai te contratar, não é meu pensamento. Tá? O meu pensamento como pessoa você é dono da sua rede social, você faz com ela o que você bem entender. Você tem homem, mulher, tem todas as liberdades, faz com ela, se você quiser ficar postando foto dando cambalhota todo dia, o problema é teu, é sua responsabilidade, você é livre para isso. Porém, o cliente que ele vai te olhar com uma visão, infelizmente, de uma sociedade hipócrita, em que vai pensar, não, mas um advogado que eu quero contratar não pode fazer isso. Então você tem que começar a tomar certos cuidados. Advogado que bebe todos os dias na balada não é contratável para a maioria dos clientes. Então, se você tem que postar coisas que você bebe todos os dias na balada e para você é importante postar isso o tempo todo, faça um outro Instagram profissional para que lá você não use essas coisas. Se você for colocar o seu pessoal nisso, você vai ter um problema. E comece a mostrar para as pessoas o quanto que você sabe. Eu sou muito a favor do vídeo. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com vídeo, mas eu sou muito a favor do vídeo. Então você vai fazer um vídeo com você falando. Eu estou aqui falando com o senhor. O cara que está aí do lado, ele está vendo. Não tem nada anotado, escrito em algum lugar pelo que a gente está falando aqui. Então o cara que está ali assistindo, ele está vendo. Ó, o Marlon, o que ele falou ali está certo ou não está certo? Eu concordo ou não concordo? Isso passa credibilidade? Não passa credibilidade? Você fazendo isso no seu Instagram, mesmo que seja pessoal, faz o seu Instagram pessoal. Eu posso apostar com qualquer um que está assistindo essa live ou que assista, não sei se vai ficar salvo, mas que assista no futuro. Se você começar a toda semana, pelo menos 3 vezes por semana, postar um pequeno videozinho explicando alguma coisa de direito penal, vamos supor que não precisa falar de caso, não precisa falar de nada. Pega uma matéria. O senhor deu o exemplo da dosimetria, que quase ninguém fala, a questão da prescrição. Pega uma matériazinha simples, se possível um crime. Um crime vai explicar um pouco sobre homicídio. Se você 3 vezes por semana fizer isso, um vídeo pequeno pode ser de 2 minutos, não importa. Eu tenho certeza que em menos de um mês, você já vai ter alguém da sua lista te mandando uma mensagem falando, puxa, mas que legal. Puxa, mas eu não sabia que você fazia isso. Ou também alguém que vai perguntar para você, mas como que eu faço isso? Alguém que vai ser um advogado, um acadêmico, uma coisa que vai perguntar para você, como que eu faço isso? O que significa isso? É o seu cliente chegando? Não. É a sua autoridade chegando. Se alguém teve que chegar para você e falou, olha, eu estou começando agora, eu sou acadêmico, eu não sei como é que eu faço isso, você pode me ajudar? É porque ele já está pensando que você tem capacidade de ajudá-lo. Ou seja, você já está entrando na memória das pessoas como alguém com autoridade suficiente para ser contratável. O que vai fazer com que, no primeiro momento que seja acionada aquela pessoa de alguma forma, por um amigo, por um parente, ou mesmo por ela, você seja a pessoa que vai entrar na memória dessa pessoa. E quando você entrar na memória, vai ser você que vai ser indicado, e daí vão começar a vir os seus clientes. Eu vejo que hoje é uma das formas mais rápidas e eficazes de você construir autoridade e você conseguir clientes, através das redes sociais do marketing digital. Penso que para século XXI, difícil a gente falar num profissional, né, que depende de conhecimento da sociedade e não utilizar marketing digital. Acho que é um caminho sem volta. Eu posso falar de cadeirinha aqui, porque ainda que para mim, não, né, como juiz, não importa a questão de marketing e tal, mas como professor, para dar aula, para dar minhas opiniões, né, com liberdade de cátedra e tal, não misturando as coisas, eu disse, não, vou começar no Instagram, acho que é começo do ano passado, 2020. Mas eu era um pouco resistente. Mas conversando, né, com
advogados mais novos, com algumas dificuldades de advogados mais antigos, dizendo que hoje não consegue se manter no mercado de trabalho. Essa semana eu conversei numa situação aí de um advogado novo, recém-formado, numa situação peculiar, porque ele pegou o escritório do pai num outro estado, então o pai já está com uma certa idade e ele está modernizando o escritório do pai. Ele já tem não é na área criminal, né, a área civil, mas ele já tem uma carteira, é outra história. Só que ele disse, meu pai não estava mais acompanhando, porque ele é inimigo de computador, é inimigo de mídias digitais, e hoje em dia não dá mais. Eu sou recém-formado e não dá mais para ficar sem. Hoje eu tenho que ter um cartório, não, um escritório informatizado, eu tenho que saber usar Ságio, usar CEU, usar eProxy para quem está no Sul, eu tenho que entender disso, não tem jeito. Claro que às vezes eu sei o mínimo, mas eu peço ajuda para quem sabe mais, né? Seja da área do direito ou não. Eu mesmo também não sou nenhum expert em informática. E essa situação de não misturar, né, o particular com o pessoal, com o profissional, ainda que para mim, né, seja uma situação diferente, mas o meu Instagram é profissional, eu falo de direito. Isso até já no começo me deu um pouco de briga em casa, porque a esposa dizia, mas você só posta coisa de trabalho. Eu dizia, não, mas trabalho é trabalho, né? Ainda mais com execução penal, também não posso, né, ficar me expondo demais, porque a gente sabe que também tem todo tipo de pessoa dentro do sistema prisional. Então a gente tem que ter alguns cuidados. E para o advogado, muito mais. Porque, como o senhor disse, se ficar olhando lá o Instagram do Marlon e só mostra ele na praia, só mostra ele na festa e juridicamente nada, isso não está criando a autoridade dele. Pelo contrário, às vezes está atrapalhando. Então, às vezes, tem o seu Instagram fechado para seus malabarismos, como foi utilizado no teu exemplo, e para questões profissionais tem que ser uma coisa mais profissional. Claro que não impede de colocar nenhuma coisa ou outra pessoal, mas os estudos, né, eu fiz um curso já há alguns anos com dissidentes da Rede Globo sobre como, né, entender a mídia, como entender a imprensa, e eles falavam que 70% a 80% das pessoas leem só a chamada da notícia. Então, às vezes, se você for muito prolixo, a pessoa não vai ler até o final a tua postagem, né, transportando para a realidade diferente. Então, você tem que saber falar com brevidade. E outra é que a pessoa, no marketing digital hoje, eu entendo pouco disso, né, o Marlon é muito mais indicado que eu para falar disso, mas diria que a pessoa quer se sentir que te conhece. Então, se você de vez em quando não postar vídeo, né, para ela ver você falando, não postar uma foto do teu trabalho, não mostrar alguma coisa, cuidar para também não parecer que você está exagerando, está sendo muito vaidoso. O duro é achar um meio termo, né? Tudo na nossa vida é essa briga para achar um meio termo. Mas eu acho que a mídia digital hoje é um caminho sem volta. Não dá para o advogado do século XXI trabalhar sem pensar em mídia digital, com certeza. Eu vi que o pessoal colocou uma pergunta aqui que também é muito recorrente, doutor, em relação a essa questão das redes sociais. Aí, como eu disse, as nossas opiniões aqui, elas são pessoais, né? Cada um tem a sua opinião. Eu entendo que o marketing, ele tem que ser exclusivo de uma área. Então, se você... eu vou dar o meu exemplo. Eu sou advogado desde 2009 e advoguei do final de 2009 até o começo de final de 2016, eu advoguei em sociedade. Então, nessa sociedade, nós éramos em 3 advogados, eu era o responsável pela área criminal e pela área trabalhista. Então, eu trabalhei na sociedade durante 8 anos, trabalhando com o criminal e o trabalhista. Mas se alguém me visse numa audiência trabalhista, que eu não tinha escolha na sociedade, eu era o único que sobrou ali, falou, você vai ter que ficar com esse negócio. Então, eu tinha que cuidar. Não gostava da matéria, eu estudava, tinha o meu conhecimento da matéria, mas para ninguém, eu disse que eu atuava na área trabalhista. Ninguém nas minhas redes sociais, se algum aluno me visse numa audiência trabalhista, ele falava, o que você está fazendo aqui? Eu falava, cara, eu estou aqui, tenho que fazer uma audiência, sou de uma sociedade, sou do escritório, estou aqui trabalhando. Mas o meu marketing sempre foi 100% voltado para a área criminal. Me apresentava como advogado criminalista, eu sou advogado criminalista, tudo que eu fiz de vídeo e coisa errada foi a respeito de ser advogado criminalista, mesmo eu estando na prática, atuando um pouquinho em outra área também, porque eu tinha essa obrigação dentro da minha sociedade. Isso vale muito para o advogado que está começando. Cara, você não vai começar hoje e amanhã ser um criminalista que vai fazer somente a área criminal. Não tem como você fazer isso, a não ser que você já tenha uma carteira de clientes.
Então você vai fazer uma separação. Eu fiz separação no começo da minha carreira, ali nos meus primeiros um ano antes de entrar na sociedade, eu fiz separação, eu fiz pedido de pensão, eu até prendi cara que não pagou pensão, eu fiz tudo. Por quê? Porque você tem que se desenvolver. O ponto é, quando você tem um objetivo, eu costumo dizer o seguinte, se você decidiu que você vai morar na China daqui a 5 anos, você tomou essa decisão, daqui a 5 anos eu vou morar na China. Se amanhã você ganhar um curso grátis de línguas, você vai fazer mandarim ou vai fazer inglês? Você vai fazer mandarim. Então você tem que traçar um objetivo para você ir tomando as suas decisões de acordo com esse objetivo. O meu objetivo sempre foi, eu sou criminalista, serei criminalista para sempre. Enquanto eu tiver que passar por esse momento aqui, tendo que fazer as audiências trabalhistas do escritório, que não era muita coisa, era mais dos clientes empresariais que tinham alguma coisa, e fazendo as audiências trabalhistas do escritório, eu farei. Porém, o meu objetivo sempre foi e sempre vai ser apenas advogado criminal. Tanto que quando eu saí da sociedade, eu abdiquei de qualquer outra ação que não fosse a criminal, deixei tudo para eles e fiquei só com as minhas, que eram as criminais. Com esse objetivo, automaticamente o meu marketing sempre foi com esse objetivo. Então, o que eu recomendo ao pessoal de redes sociais? O marketing, ele tem que ser para a área objetivo. Então, se você quer ser civilista, mas quer fazer um pouco de criminal, seu marketing tem que ser para a área de direito civil. Ah, mas eu quero atuar em todas as áreas. Beleza, é opção sua. Eu acho que não vai funcionar tão bem quanto se você tivesse um marketing específico, tá? Mas, na verdade, para quem quer atuar em todas as áreas e mais de uma área, né, todas é impossível, recomendo até que talvez você crie mais de um perfil. Crie um perfil no Instagram para cada área, para produzir conteúdo para aquela área, para você desenvolver a autoridade. Não pense que porque você tem 5 perfis de Instagram, que as pessoas se confundem. As pessoas, às vezes, que estão num perfil não estão no outro. Então, o cara que está no perfil do civil não está no perfil do penal, que não está no perfil do trabalhista, e ele está te vendo como um advogado trabalhista muito bom, e o do criminal não está nem sabendo que ele está vendo você como um criminal muito bom. E quando elas se encontrarem, vai haver um conflito. Mas ele é trabalhista, é criminal, é não sei o quê. Aí o cara vai dizer, não, mas eu acho ele bom nisso, eu acho ele bom naquilo. Mas enquanto isso não acontecer, foque em uma área no seu marketing. Isso de várias áreas, uma coisa que me ensinaram na faculdade e eu achei interessante, e pouco tempo que eu atuei na advocacia, tive essa linha, amigos que atuaram na advocacia com essa mesma linha, era, às vezes, no escritório, ainda que eu possa pegar mais de uma área de atuação, mas se possível, a gente sabe que no começo, às vezes, não tem jeito, tem que pegar de tudo, porque tem boleto vencendo, até você conseguir direcionar. Mas, se possível, se conseguir ter colocar lá um escritório com 3 amigos, 3 amigas, um atua na área criminal, um no civil, um na família. Porque o que acontece? Além de eu poder me especializar, eu posso ajudar no civil, posso ajudar na família, porque está mais tranquilo mesmo e tal, mas cada um tem um leque de atuação. Cada um tem familiares, cada um tem amigos que não se comunicam às vezes. Então, o âmbito de abrangência, de alcance da minha propaganda, do meu escritório, das minhas postagens, do meu trabalho, é muito maior do que eu sozinho. Então, às vezes, claro que eu tenho que pensar bem no colega que eu vou botar dentro do escritório, né? Porque às vezes vira uma dor de cabeça. Mas se for pessoas que eu acho que dá para confiar, que eu já conheço e tal, pode também ser um caminho interessante, porque eu vou atingir muito mais gente. Então, eu pego, faço família? Não, faço, o meu escritório faz, não sou eu, mas o meu colega faz, vamos lá para o escritório. Então, você não perde o cliente sem precisar ser bom em tudo, porque às vezes você generaliza demais, não tem como você ter a mesma qualidade do cara que só atua no crime, do cara que só faz júri, do cara que só atua na área de família, né? É normal, como qualquer, igual médico, né? Acaba que a hora que a coisa ficar apertada, eu vou atrás do especialista, eu não vou ficar pegando o clínico geral. Então a gente tem que ter isso em mente. Claro que no começo, às vezes, não vai dar, né? Mas é algo a ser pensado para o futuro, tá? Pessoal, faltam 3 minutos, então quero agradecer o professor Marlon, colega, amigo de Campo Grande, pela troca de conhecimento, por trazer as suas informações, trazer as suas experiências. Como a gente falou desde o começo aqui, ninguém é dono da verdade, a gente vem trazendo opiniões e vocês fazem esse filtro, né? Dizer, eu vou fazer assim, não vou fazer assim, achei isso interessante, não concordo com isso, eu penso diferente. A ideia é essa mesmo, é trazer mais ideias para que vocês racionalmente saibam se vão usar, não vão usar, vou adaptar, vou fazer do meu jeito, é trazer mais algumas dicas. Fazer o convite também para o curso sobre lei de drogas aqui pelo IBJUS, começa dia 19, inscrições, curso gratuito online, inscrições pela
pela página do Ibijus ou pelo Instagram, pela bio lá do Ibijus. E a ideia é que a gente faça, né, retome essas lives. Ano passado estava meio corrido, estava com 2 comarcas e aula e tal, estava meio complicado, a gente parou um pouco as lives. Mas esse ano vamos recomeçar, pelo menos tentar fazer mais lives aí nas quartas de manhã, e começamos, né, a primeira do ano com o Dr. Marlon. Obrigado, Marlon. Fica com a palavra aí para encerrar nosso encontro. Novamente agradeço pelo convite, tanto seu quanto do Ibijus. É uma honra estar por aqui. O papo foi maravilhoso, foi excelente. Tenho certeza que se as pessoas que aqui assistiram pegarem aquilo que elas acham importante e aplicarem na prática, elas vão conseguir um resultado a partir disso. O que não pode acontecer é só assistir, fechar e depois ligar lá na Globo e ficar assistindo televisão e não colocar nada em prática, porque assistir não vai fazer você mudar. O que vai fazer você mudar é você dar o primeiro passo. E o primeiro passo pode ser criar um Instagram profissional. Então, fica a dica para todo mundo aí. Eu, como sempre posso dizer, eu comemoro as vitórias de todo mundo que compartilha essas vitórias comigo. Então, se alguém quiser ir compartilhar uma vitória comigo lá, eu tô. Pode ter certeza que aqui vocês têm uma pessoa que está torcendo por vocês e que dentro das minhas limitações de tempo, eu também não tenho todo o tempo do mundo para isso, eu faço o que está ao meu alcance e se eu puder ajudar, vocês podem ter certeza que eu vou ajudar. Então, muito obrigado pelo convite, adorei o bate-papo. Fico à disposição para qualquer bate-papo futuro que a gente possa ter. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Para marcar para outros temas, né? O pessoal perguntou aí, a live vai ficar salva lá pelo Ibijus, né? Eu estou no Instagram do Ibijus, não estou no meu. Então vai lá para salvar lá para o Ibijus, tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Dr. Marlon. Até a próxima. Até mais. Bom dia.